Do meu avô, tenho uma única lembrança. Passeios da cidade ao campo, vida nova que se abria aos meus olhos. Tão imenso verde, os ruidinhos dos insetos, das aves, o mugir de tantos mamíferos. Eu era feliz e não sabia. Me lembro do dia em que o nono morreu, o velório. Naquela época, não sabia nem sequer da morte de um passarinho. Com delicadeza, a nona me ensinou a enfrentar a vida. A passagem do tempo se tinge de preto nos cabelos. Na hora de comer, garfo e faca. E ela preparava um omelete no fogão a lenha. No café da tarde, comíamos o bolo de nata da nona. Minha nona me ensinou a pôr, uma por uma, as colheradas da massa ainda mole, na forma. Um ato de amor, da mão que aprendeu a escrever versos, como quem cozinha. A minha nona se chamava Ana. Eu sou a Cristiane Grando e estou muito feliz de poder fazer para vocês um bolo tradicional da minha família que a gente aprendeu com a minha nona Ana, e é um bolo de nata. Mas não foi apenas a nona Ana não, foi minha mãe que me ensinou. Quando eu tinha 5 anos eu já fazia bolo. Subia na cadeira, ficava na pia, ela me dava os ingredientes e quebrar tantos ovos durante a vida, né? Cozinhei muito até hoje. Então vamos lá. A gente vai separar a clara da gema, por quê? Porque é melhor pegar um ovo por vez. A gente já separou antes, né? Vocês sabem que tem 3 ovos que vai nessa receita. É porque às vezes vem um ovo podre no meio, aí a gente não perde os ovos. E uma pitada de sal. No caso eu usei o sal rosa. Eu vou começar a bater aqui, gente. Olha que lindo, gente. Você vê que o açúcar ele tá bem incorporado, né? É. E o sal ajudou a estabilizar as claras em neve, né? Nossa, fez uma obra de arte agora aqui. Quase veio no meu vestido. Uma xícara de leite, gente. Uma xícara de chá, né? Eu vou mexendo e colocando, né? Hoje tá sendo uma aula pra mim. Hoje, ontem, né? Porque eu aprendi com a Damiana, aprendi com a minha mãe a vida inteira na cozinha. Eu separei 2 colheres de sopa para pôr por cima do bolo, né? Como vocês podem ver que depois vai precisar. Essa tradição, ela vem porque a minha nona Ana, que morava nesse mesmo sítio onde nós estamos fazendo o bolo agora, né? No bairro do Taquaral, ela tinha um hábito de fazer o bolo aos sábados. Então, aos domingos, as pessoas vinham visitá-la. E tinha um boche na frente, vinha muitos homens jogar boche. E às vezes vinha a família, né? A esposa, os filhos, vinham visitar a minha nona, ela era muito querida. Todo mundo fala até hoje, né? E eu lembro porque ela faleceu quando eu tinha 18 anos. Então conheci bem a minha nona, né? Meu nono faleceu quando eu tinha 3. Eu lembro vagamente dele, mas também era uma pessoa adorável. E ele gostava muito desse sítio. Então toda vez que eu tô cuidando do sítio, da parte rural dele, né? De plantar e deixar bonito, né? Cuidadinho, bonito, eu lembro do meu nono. Porque falam que ele cuidava muito bem do sítio.
Então eu quero honrar né, ter essa tradição de cuidar ao máximo. E agora vai a nata, né? Isso. A famosa nata, gente. O bolo é de nata. Nós conseguimos comprar num supermercado, num potinho, daí eu coloquei uma xícara aqui. Agora, mas vale fica a dica também, né? Quem não tem, às vezes, o potinho, pode ferver o leite e comprar guardando ali pode a nata. comprar o leite, gente, tirar a nata do leite para fazer essa receita. Pegamos toda a nata que tinha nessa colher. Por isso que é melhor do que fazer no liquidificador, porque se você faz no liquidificador, você não tem essa experiência, né? E ele quebra também, né? O liquidificador, ele tira o ar e ele quebra um pouco a massa. Então, essa parte do tradicional, assim, de realmente misturar é melhor. A mão, né? Você vai sentindo a textura da massa. Olha que delícia. E ela é uma massinha amanteigada, né? Mesmo, que a nata... E depois... O segredo é esse, né? O segredo é fazer poema sobre isso, né? E dá pra fazer o poema... fermento pra fazer ele, né? Vai crescer com o fermento. Agora, pensa bem. Esse bolo... Esse bolo já tem um poema, mas agora ele pode ter outro, inspirado no modo de fazer, né? Na experiência dele. Na experiência de mexer na tigela. Bacana. E era uma tradição, então, que pegava a família inteira. Sim, minha nona fazia à mão esse bolo, eu lembro de vê-la fazendo. Depois, quando ela ia colocar nós vamos já colocar na assadeira untada, né? Era interessante porque ela fazia devagar o bolo. Ela começava a fazer, batia um pouco e saía a fazer outra coisa. Ela ia colocando assim, as colheradas. E eu achava meio estranho, porque minha mãe não fazia assim o bolo, né? A minha mãe, já virava tudo, né? Ela ia acomodando, como se fossem bolinhos. Aí eu achei aquilo assim, uma coisa tão bonita, que eu escrevi um poema por causa disso, na verdade. Olha, então seu poema é sobre a forma de preparo também, na verdade. Na verdade mas aí é da forma de preparo dela, agora eu quero fazer a minha. Justo. Influenciando, né? Para as próximas gerações. E podemos contar já para o público a inovação que eu fiz ontem à noite, né? Fiz um bolo que não vai coco, gente, é bolo de nata. Só que no lugar do coco, aqui, ó, eu coloquei casquinha de limão. Cortei 4 casquinhas de limão para fazer meia receita de bolo. Importante. Bom, minha gente, daqui a pouco vocês vão ver esses bolos, ó, prontinhos para comer, com café ainda. A coisa mais interessante é que eu perguntei para várias primas minhas, que são várias, né, mesmo. É uma família grande. Se a nona tinha ensinado alguma coisa para elas de etiqueta, né? De como se comportar na mesa. E ela me ensinou uma coisa importante. Ela falou, se você estiver num lugar que você não soubesse se comportar, por exemplo, tem um monte de garfos, facas, você observa como as pessoas fazem e você imita. E eu não fui trabalhar 6 anos para Itamaraty, na República Dominicana, e o conselho dela serviu. Olha só. E ela me ensinava a ter guardanapo para limpar a boca, usar o garfo e faca quando eu almoçava na casa dela. E é engraçado que ela só ensinou para mim, é como se ela tivesse tido uma intuição de que eu precisava saber isso, né? Às vezes eles têm mesmo, né? Tem, né? Todos nós temos, né? Eu acho tão importante a intuição. Toda vez que eu segui minha intuição, as coisas deram certo. Eu comecei sendo escritora, né? Já na época da escola, já de criança, na verdade, um pouco, assim, gostava de ler. Fiz uns versinhos. Tem 4 versinhos que eu fiz quando eu era criança. Só isso, que era um concurso para uma loja. Olha. Mas eu tenho num papel aí, com a minha letrinha de criança. Aí com 8 anos eu fiz a minha ficha de inscrição na biblioteca municipal. Tenho a ficha até hoje na biblioteca, eu consegui escanear, tenho cópia dela. Minha mãe assinou como responsável, né? Mas tem minha letrinha de criança lá na ficha, né? Toda preenchida por mim e tal. Seu interesse já veio desde muito cedo pela Muito escrita. cedo. Minha tia Genil me dava livros. Quando eu era criança, ela era professora, mas aí a minha tia por parte de mãe, né? E então eu tinha interesse na literatura. No primeiro ano de faculdade já comecei, decidi que eu queria ser uma grande poeta. Comecei a escrever para valer.
E hoje eu escrevo todos os dias praticamente, às vezes 2, 3 poemas por dia. Se eu precisar sentar e ficar o dia inteiro escrevendo, assim eu fico. A Cris escritora. Eu encontro material de pesquisa para escrever, né? Porque nunca é escrita... Alguns casos, sim, vem inteiro o poema, você escreve. Eu fiz poemas assim. Mas a maioria você pesquisa na internet, num livro, ou na natureza. Espera uma ou numa inspiração, conversa. no momento. Tem uma pesquisa antes, né? Depois eu fui me interessando por algumas oficinas. Olha a importância do poder público financiar projetos artísticos, né? Isso é bacana. Eu fiz várias oficinas de fotografia, de artes plásticas, de caricatura, de um monte de coisas. E acabei tendo uma carreira expondo em museus importantes, como o Memorial da América Latina. A própria bolsa que você teve da ali Unesco. para começar. Eu consegui entrar numa final com uma obra de pintura a óleo, quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Em Botucatu, no Museu de Botucatu. Daí fui na inauguração à noite, foi bem legal. Então, assim, fotografia ganhei também um prêmio em Tatuí. Artes, eu ganhei o 2º lugar de contos no Mapa Cultural Paulista, no ano 2000. Então, assim... Esse incentivo do governo Os incentivos vida, de né? bolsas e de cachês para convidar artista também para se apresentar em eventos e para as escolas. Eu fui muito em escola. Bento Gonçalves foi onde eu mais fui, mas eu fui na França, eu fui aqui em Serquilho em várias escolas, muitas vezes, em creche. Já li poesia para criança em creche e até para terceira idade. E a história da terceira idade, uma das vezes que eu li, foi na Argentina. Aí eu sempre faço recitais em 3 línguas no mínimo, né? Que é português, espanhol e francês. Às vezes eu leio alguma coisa em inglês, em italiano, em guarani. E as mulheres começaram a delirar quando ouviram que eu estava lendo um poema em francês. E pediram, eu tive que fazer Elas falavam espanhol, mas elas quiseram que eu fizesse o resto do recital todo em francês, porque meus livros 16 livros estão em espanhol. E uma boa parte deles em francês deve ter uns 10, e em inglês deve ter uns 7, mais ou menos, 6 ou 7. Que é uma língua gostosa, né? Acho que... E depois o Guarani é ouvir, né? É um livro, mas assim, é um presente, né? Que eu ganhei. Quer dizer, qualquer tradução que eu ganhei é um presente. Só que eu fui uma tradutora que deu muito tradução de literatura de presente para os amigos, muito. Traduzi muito autor de espanhol para o português. Muito. Isso é importante também. E são livros que estão publicados, né? Não no Brasil, mas que estão publicados. Então, eu tenho essa teoria que na prática se confirma. Tudo que você dá, você recebe, né? Então, como eu dei muita tradução, eu também ganhei, né? Ou eu ganhei, depois dei e ganhei, não sei. É um mas o equilíbrio, importante né? é dar e receber, o equilíbrio, exatamente. Bom, e uma coisa que eu acho interessante de tradição e de culinária é que, como eu dava aula de português para estrangeiros no exterior, eu descobri que o brigadeiro era um doce brasileiro. Eu nunca tinha feito um curso de culinária. E aí foi pesquisando que eu descobri. Legal. Assim, então, assim, eu nunca fiz uma feijoada, né? Porque minha mãe nunca fez uma feijoada. Se ela fizesse, eu saberia fazer, tá vendo? Olha a importância. E aí o pessoal pede, faz uma feijoada. Eu falo, não sei fazer feijoada. Mas não é nem tão complicado assim, se você pegar uma receita. Se eu pegar uma receita, eu faço, né? Mas eu acabo comendo a dos outros, né? Só que brigadeiro eu já fiz muitos. E eu tinha um amigo no exterior, que era brasileiro, que ele era fã do meu brigadeiro, porque eu deixava grudar um pouquinho. E ele comia com prazer, que daí eu fazia quando ele pedia e levava pra ele. O grude-grude. Ele adorava, né? E aí, assim, eu acho que você, principalmente se você sai do seu estado ou do seu país, é você saber mostrar um pouco de onde você veio. A culinária é isso também, não só. Deixar perder também, né? Não deixar perder também, né, as tradições. Tanto que, assim, se eu ensinar esse bolo com limão, eu vou explicar, ó, eu que inventei com limão, porque o bolo de nata tradicional é com coco. Exato. Tem que comer o de nata primeiro, né, gente? Experimentar a versão da Cris, né? Feito ontem à Tá noite. fofinho.
Olá, primeiro, né? Olá. Hoje a gente está aqui com a Sônia, com o Edson. Se apresentem, por favor. Olá. Apresentar você primeiro? Eu. Bom, eu me chamo Edson Luiz Grandos, sou serquilhense, nascido aqui e da tradição. Os 4 avós meus são italianos, vieram da Itália. Então hoje a Eliana aqui se propondo fazer uma massa de macarrão. É o mais tradicional que hoje eu conheço, com as farinhas italianas, com os tipos de cortes que a gente tem, longo, curto, e os molhos também. O que é importante é diferenciar o molho. Tem vários tipos de molho, tem o pesto, tem com almôndega, tem com legumes também, tem com esse de ervas finas. Então, alfredo, todo tipo de macarrão, mas o que é importante é a massa. A massa é uma só. A massa ela serve tanto para o macarrão, para lasanha, para o ravioli, para várias outras. Canelone é a mesma massa, sempre foi a mesma massa. Então hoje nós vamos mostrar como que se faz uma massa. E que nem você estava falando das tradições, né? Você falou que via muito a sua nona fazendo a massa. E como que era? Vocês tinham uma tradição, tipo, todo domingo? Normalmente, todo domingo eu via a minha nona, ela fazer a massa na mão, no rolo. No rolo. Depois cortava tudo na faca. Naquele tempo não tinha nenhum tipo de máquina. Então eles cortavam tudo na faca, semeavam ele para secar e faziam. Uma parte eles faziam a sopa e a outra parte fazia a macarronada. E sempre tinha sopa, né? Sempre tinha que ter a sopa. Sempre tinha sopa. E juntava a família toda? Toda, sempre, todo domingo era 5 filhos, quase todos, domingo estava todo mundo junto. Era filho, neto, que já era neto. Daí era o almoço e a janta em família. É sempre a família. Sempre. Então, essa tradição vem muito do lado da minha avó materna. Da parte do meu pai também era italiano, mas eles não tinham esse tipo de tradição. Eles eram mais o trivial. Lá sim, lá se gostava de fazer. No domingo era o macarrão, o nhoque, a lasanha que sempre se fez. Minha mãe, minha esposa sempre fala, era uma cozinheira de mão cheia. Então, a lasanha que ela fazia, eu não consigo fazer até hoje. Olha. Não consigo, não acerto. Ela era uma massa mais firme, crocante. E sempre, nossa... E tudo dava certo. Sempre dava certo. Fazia, dava certo, era bom. A mão da nona. E na simplicidade, isso que é interessante, porque assim, não tinha pesquisa. O Edson agora, ele pesquisa o trigo melhor, da onde vem, como ele... O manjericão, ele foi buscando, ele gosta, então ele busca se especializar, né, naquilo ali. Que ele pesquisa ali, que ele vê que é melhor, que é um grano duro e tal. Que geralmente mais integral, né? O grano duro, no Brasil, não se produz. Se produzir é muito pouco. A Argentina tem alguma coisa, mas o que tem que vir da Itália. É porque é uma planta que gosta de frio, né? Então a gente adaptou geneticamente. É o tipo de moagem, se você vai ver lá, até cinza. A cinza você vai ver, tem alguma coisa no meio, um cinza lá na hora de processar o trigo. Então você vê, hoje se você pegar um trigo grano duro da Caput, vai custar quase R$50 o quilo. Ele é muito caro para nós aqui. Então eu tenho ali, eu consigo fazer na internet, eu só compro na internet. Quando você encontra. Então, pesquisando, você chega numa coisa. Eu estava vendo até agora. Eu estava vendo, no sul da Itália, eles usam semolina. A semolina com água. A maior parte do macarrão eles não fazem com ovos, fazem com água. O norte da Itália já usa mais ovos. E no mesmo país que não é muito grande, eles têm tradições diferentes. E a gente aqui também tem a mesma coisa. A farinha 00, a farinha grano duro, farinha tipo 1, que é a nossa comum. Mas a tipo 1, nossa, para eles lá nem tem quase. Então eles usam, misturam. Tem região que eles põem o 00 com grano duro, a semolina com grano duro, com 00. Então eles fazem um monte de coisa. Aí tem o tipo de macarrão. Você vai usar, por exemplo, o grano duro, puro, para fios longos, que é o talharine, o espaguete. Então esse você usa puro. Se for macarrão curto, você pode ter uma mistura,
porque ele é mais resistente. Então, quando ele é muito longo, ele quebra muito fácil. Então é melhor ter o... Eu ia pro sul, comprava farinha massa fresca. Aí até que uma pessoa que fazia muito falou, olha, isso aí, o problema desse macarrão é uma droga, tem um secante. Massa fresca tem um secante junto. E ela quebra muito fácil. Então eu notei mesmo, se começar a deixar ela secar, você ia fazer... É boa para secar. Você ia fazer o macarrão, qualquer coisa, ele quebrava tudo. E essa, se vai fazer o grandu, não. E outra, ele nunca gruda, ele fica sempre uma pasta solta, sempre ao dente, né? Sempre bonito. Pra Então você ver que o ingrediente é uma... não. Você quer fazer uma coisa de qualidade, você tem que fazer ali. É a mesma coisa que estava falando da minha mãe. Ela fazia um molho de macarrão, de tomate. Ela deixava lá no fogo das 7 horas da manhã até meio-dia cozinhando aquilo. Você olhava aquilo, ele ficava um vermelho, porque ele ia apurando. Hoje não, a gente pega, joga aqui, é rápido e vamos embora. É a alimentação rápida, né? É tudo pronto, né? Tudo... Tira de uma caixa, coloca ali na panela. Então, e assim a gente vê, uma das coisas que eu ia falar é assim, ó, nós somos bastante caseiros. Então, isso proporciona que a gente esteja mais em volta da cozinha, né? Tanto que quando a gente quis fazer uma parte aqui para a gente fazer as bagunças, assim, ó, ter o fogão a lenha que a gente gosta, ter espaço para cozinhar, porque eu gosto de cozinhar, embora não tenha todo esse conhecimento e toda essa tradição, mas gosto de fazer as coisas que a gente foi aprendendo com a mãe e tal. E aí a família foi também gostando da culinária. Foi se envolvendo, né? Virou então, é uma coisa assim que nos atrai, que nos envolve, que deixa a gente junto. Então, para almoçar, para jantar, para tomar café, a gente chega no fim de semana, tá os 4 em casa, aí decide, o que vamos fazer? A gente já sempre achei, o que vai fazer amanhã, no domingo, ou no sábado, que tem até... vamos fazer isso. Aí um deles, eu vou fazer. Meu Ângelo gosta de fazer uma massa carbonara, ele faz muito bem. Então ele, vou fazer um macarrão carbonara. Outra, não, vou fazer um escondidinho de um aipim, mandioca, essas coisas tudo. Então é sempre estar os 4 envolvidos. E daí vem essa influência, né? Que daí também vão pesquisando o que fazer, né? E mantém a família mais unida também, né? Porque é a família que cozinha junto, passa junto. Mas a gente fala, a criança está falando, é aperfeiçoar. Tem coisas que, eu apanhava no começo. E essa máquina aí, eu comprei aqui pro pessoal que quiser aquilo, umas 8, 9. Mas acho que só eu que mais faço macarrão. Porque os caras não conseguem fazer, porque chega uma... Se você... É uma medida hoje dessas farinhas ali, 1 quilo de farinha, 8 ovos. Aí o cara vai lá e compra aqueles ovos gigantes. Aí fica é menos uma ovos. pasta. Aí fica toda úmida, não consegue extrusar. Aí o outro põe o ovo menor, ou faz uma outra coisa. Então tem que, para acertar o ponto... É experiência tem também. Quantos que eu já fiz, né? Então a gente vai aprendendo, você vai ter técnica, nada de sal. Porque você pôr sal, se você bobear, ele puxa muita umidade. Aí ele gruda tudo, ele fica... Mais uma dica, então, cozinhar com sal, mas na massa não. Não, a massa eu nunca põe. Tem muita gente que faz na mão, que põe um pouco de sal. E eu não coloco sal nunca. Eu só coloco um pouco de azeite, porque fica mais fácil para manipular, lá dentro mais da máquina elástica. para poder extrusar, ela fica mais fácil. Dessa brincadeira, assim, da gente, né, de máquina, de fazer massa, as pessoas se interessaram. Aí o Edson vai na casa dos amigos, né, ele vai dos amigos, assim, porque ele não vai profissionalmente, né? Vai lá, faz o macarrão, leva as coisas, aí faz, todo mundo se diverte e tem coragem para isso tudo também, porque quando vai na turma lá do Rosário, é um pessoal que é tipo um clube, né? Que eles jogam futebol no final de semana e eles compraram uma chacrinha lá, toda a turma, e aí o Edson vai dar umas 50 pessoas. Nossa! Sabe? Então, eu acho que isso que anima bastante a gente. E na opinião de vocês, por que é importante manter essas tradições vivas?
Olha, é exatamente por isso, assim, ó, porque a gente tem passado, né? A gente tem família, então é gostoso você lembrar, você falar, porque nem todo mundo conseguiu conviver com avós. Então, assim, ó, eu acho que esse fio que você puxa, ele dá mais sentido para a vida da gente, né? Poxa, olha, isso aqui que eu tenho a ver com meu avô, com a minha avó, com meu pai, com a minha mãe, e além de tudo que une a gente, né? Mas eu sempre achei assim, muito importante essa linha da vida da gente, né? Essa árvore genealógica da gente, porque assim, você vai entendendo muita coisa, né? Porque, tipo assim, o Angela Steffen, eles também têm uma mão belíssima para culinária. E acertam bem as receitas, assim, ó, já vem de lá, né? Eu acho assim que é tão gostoso estar, às vezes, aqui contando mais 4, mas os 4 ali envolvidos naquilo. Pertencimento. Um cortando né? uma coisa, outro mexendo aqui, outro cozinhando lá, outro fazendo... Então, os 4 envolvidos. Então, isso une mais a gente. Bom, vamos pôr a mão na massa, então. Literalmente. Para a massa, 1 kg de farinha e 8 ovos inteiros. Se precisar, pode adicionar um fio de azeite e um pouco de água para dar o ponto. A massa vai parecer um pouco quebradiça, mas é isso mesmo. Continue sovando até virar uma massa. Para cozinhar a massa, adicione o macarrão em água fervendo por 8 minutos, ou até ficar al dente. Escorra e coloque em uma travessa. Para o molho, tomatinhos cortados ao meio, alecrim, sálvia, manjericão, azeitona preta, azeite e parmesão ralado. Coloque tudo em uma panela e leve ao fogo por 3 minutos. Verta sobre o macarrão cozido e sirva. Uma delícia. Tá bom? Abóbora bem cremosa. Bom dia, Márcia, tudo bem? Tudo bem, e você, Eliana? Bom Tudo dia. certo. E o que a gente vai fazer de gostoso aqui? Hoje eu vou fazer um doce de abóbora moído com coco, uma receita super fácil de fazer e fica uma delícia. E a abóbora é colhida no meu quintal, Olha, é orgânica. é orgânica. Então eu vou começar. Já tem um pouco de picado, vou pegar, mostrar como é que eu faço em casa. Descasco assim. Costumo colocar açúcar com água no fundo, daí para ir cozinhando, daí eu pego o pedaço, né? E vou colocando na panela. E eu vou trocando de vasilha para ficar os pedaços inteiros. Eu coloco a água, açúcar. Eu não tenho medida, eu coloco tudo No olho. no olho. Mas a quantidade de açúcar que você está colocando é menor do que a normalmente, né? Sim, eu coloco bem menos açúcar que o normal, para não ficar muito doce e para sentir o gosto da abóbora. Aí vou mexendo. Eu tampo, que daí deixo cozinhando, eu não mexo mais. Tá como ela tá ficando bem vermelhinha. Tá derretendo. Aqui demora para derreter. A quantia era suficiente, olha. Ah, é? Misturou bem mesmo, não? Deu Sim, certinho. E daí o coco colocando no final, ele dá outro sabor. Porque senão carameliza também o coco, né? Sim, Aí perde um pouco do doce, do gosto do coco. é. Tá pronto. Perfeito. Então agora é só empratar. Tá bem bonito. Olha o nosso resultado aqui, que coisa linda. Ó. E olha a diferença, é do mesmo pé, a cor ficou diferente, né?
Mas que esse daqui também já curou um pouquinho, Já né? curou um pouco mais, né? Esse aqui já... Mas tá lindo, tá? Agora é tomar um café e prosear. Então, Márcia, conta um pouquinho pra gente. Quem que é a Márcia? A Márcia, sou uma professora aposentada, viúva, tenho uma cachorrinha de estimação, vai fazer 14 anos. Olha, sua companheira. Sim. A minha filha é postiça. E como que foi essa reviravolta da Márcia professora, agora a Márcia da loja, a Márcia dos doces? Minha mãe já tinha a loja, então ficou para mim a loja dela. Eu já trabalhava meio período só com a professora e outro meio período ficava na loja. Já é uma tradição de família mesmo. Sim, e daí, como eu aposentei, falei para minha mãe, deixa a loja, que eu vou continuar trabalhando, né? Porque uma pessoa sozinha, dentro de casa, 24 horas, não dá muito certo, não. Pelo menos tenho alguma coisa para fazer. Vai pessoas na loja, conversa. E o seu marido, na época, ele era vivo quando você estava indo no comecinho da loja? Era. E a sua mãe ficava com você também na loja? Ficava. E aí, depois que você perdeu a sua mãe e seu marido, que você foi se concentrando mais Sim. nos doces? Primeiro foi meu marido, né, que vai fazer 4 anos. Minha mãe já tem 2 anos e meio. E meu pai também já vai fazer 2 anos esse mês agora. Nossa. Foi todo um seguido atrás do outro. Foi uma leva mesmo. Foi. E aí o doce foi ajudando, foi a terapia. Sim, é tanto que tudo que eu passei, não tomei um remédio para a depressão, tudo que bate depressão, parece que não, mas bate uma depressão em você, né? Sim. Então a minha terapia foi essa. Falei, para que gastar dinheiro com médico se eu tenho coisa que eu faço, que eu gosto de fazer? E faz bem. Faz. E aí você foi pra cozinha. Foi. E como que foi esse processo? Já era uma coisa que você fazia e você começou a ver que fazia mais ou... Eu fazia, mas eu fazia assim, para meus pais, para o Luiz, que eles gostavam de doce, tudo. Depois que eu fui aprimorando nessa parte do doce. Então foi mudando, né? E os clientes já iam lá, já perguntavam onde que estava o docinho. Tem até um frigobar na loja, tem frigobar na loja. Só para manter os doces geladinhos. Sim. A loja tem café, tem frigobar, é bem um ambiente assim de família, né? Bem aconchegante. Uma casa, né? É. Uma segunda casa. E é engraçado, os clientes vão na loja, começam a conversar, contam dos problemas, tudo. Depois daí que eles pedem o que eles querem. Que é a terapia, né? É. Eles já fazem a terapia ali. Sim. Então você foi, né, de preciso de terapia para estou dando terapia. Que gostoso, né? Sim. E qual uma memória, você não tem nenhuma memória afetiva, você falou na cozinha, né? Mas o que te traz, o que te remete mais à família, na sua opinião? Eu lembro mais da minha nona, mãe do meu pai, que ela sempre gostou de fazer as coisas. E ela fazia para receber a família em casa? Sim. Olha que legal do café. É a prensinha italiana. Francesa, aliás. Essa é a prensa francesa. Um cafezinho para tomar agora, para degustar esse docinho. Uhum. Você vê que até o café ele é mais clarinho, né? Sim, ele fica mais claro o café. Quando a torra é menos torrado, né? E esse aqui ele é fermentado também. Vamos ver, é que agora não tem muita calda, né? Não. Tem que jogar um pouquinho da abóbora ali agora. É. Vamos fazer o teste. Eu nunca fiz o teste, ela falou que ficou uma delícia. Eu falei, Vamos vai. ver. Vou pegar esse aqui, ó. Tá mais molinho. Tá mais adoçado. Ele já apurou, né, ó. É. Vamos ver. Café com doce de abóbora, literalmente, hein? Ó. Vamos testar. Esse aqui vai ter um pedacinho de coco. Vai. Alguma história? Sempre gostei de viajar. É? E o que você traz das viagens? Muita memória, muita comida? E que nem o pessoal fala, qual país que você gostou mais? Cada país é diferente um do outro, né? Então, não adianta falar um é melhor que o outro. Você leva um pouquinho daqui e traz um pouquinho de lá. Sim. Fica mais na memória, né? Tô meio desapegando mais de máquina fotográfica, essas coisas. Eu era viciada pelo português, claro, em tirar foto, filmar, uma coisa. Agora, tô curtindo o momento.
Que é importante também, né? Sim, Senão você porque- fala, eu tenho que tirar foto pra lembrar, mas aí depois você passa tanto tempo na produção. E agora fica só no celular, não adianta nada. E os docinhos, de onde que veio essa ideia de misturar as coisas? Foi das viagens também ou não? Foi da sua cabeça mesmo? Na minha cabeça. Que nem o doce de banana, eu fui experimentando. E dei uma olhada, você combinava, né, no Google, né? Dava certo e viajar. Ontem de tarde, eu fiz suco de pitaia com maracujá, ficou uma delícia. O suco sempre estou misturando, que nem eu gosto de fazer suco de mamão, eu coloco ou maracujá ou limão. O doce de manga, gosto também de colocar maracujá, fica uma Ficou delícia. uma delícia o suco Você de experimentou, manga. né? Muito gostoso. Eu achei que era laranja, né? Você falou, não, é manga com maracujá. Eu falei, olha só, todo mundo adorou. Fica uma outra consistência, fica um sabor diferente, né? Fica muito gostoso. É uma explosão que você não espera, né? Você fala, Sim. nossa, do que será que é esse suco, né? Agora eu quero experimentar só o docinho aqui, ó. Ó, isso aqui, a consistência dele, que coisa mais gostosa. O coquinho no meio. É engraçado, eu gosto mais de fazer do que comer. Quer deixar uma mensagem pro pessoal, alguma coisa? Falar um tchau, falar um visite? Venha conhecer o Aproveita. Espaço Mescla da Liana, que ela foi super agradável comigo. Obrigada. Deixou mais à vontade, porque eu tenho dificuldade na fala. Olha lá, mas foi super bem, olha lá, tá? Obrigada, Já Eliana. tá em casa.